Seja bem-vindo sempre ao programa Viver é Melhor. Hoje nós falamos sobre infertilidade masculina e você participa com a gente pelo telefone 0300 10 07 940 ou então pelo e-mail viveremelhor@boavontade.com. Bom, doutor Conrado, hoje a gente começa na cidade de São Paulo, capital. A dúvida do Roberto Pessoa é se soja pode prejudicar a fertilidade masculina. Não existe nada comprovado do efeito direto da soja sobre a produção ou a qualidade dos espermatozoides. Mas a pergunta dele é interessante porque alguns alimentos ricos em ômega 3, algumas castanhas, alguns derivados de peixe, alguns alimentos que contêm aquelas substâncias que eu disse que são boas para a fertilidade, sim, eles podem estar contidos, essas substâncias podem estar contidas nesses alimentos. Então, ao contrário, existem alguns grãos, algumas castanhas, alguns derivados de peixe que podem ser bons por conter principalmente o ômega 3. Então a resposta dele é que a soja não há nada comprovado que seja ruim, maléfica para a fertilidade. Certo. Bom, a dúvida do Ulisses Guanabara, de Niterói, no Rio de Janeiro, é se existem anabolizantes que podem aumentar a presença da testosterona no organismo e como a testosterona afeta o organismo do homem quando está em excesso. A gente até falou um pouquinho sobre isso. A gente falou. Para o Ulisses, é que assim, os anabolizantes, eles fazem com que a testosterona aumente no sangue. A testosterona muito alta vai fazer aumento de ganho de massa muscular, vai ficar mais forte, ele vai ter uma performance melhor na academia. Só que essa testosterona alta, ela faz com que aquela testosterona que está dentro do testículo diminua. Natural, né, do organismo. E vai afetar diretamente a produção de espermatozoide. Então, ou seja, uso de anabolizante que faça aumentar a testosterona, ótimo. Ele vai ter efeitos ótimos para a academia. Mas para a fertilidade os efeitos vão ser péssimos. Certo. Bom, aqui também a dúvida do Fernando Caiaque, de Salvador, na Bahia. Ele conta que fez vasectomia há 8 anos, mas ele e a esposa decidiram ter mais um filho. Quer saber o que ele pode fazer, se é possível reverter a vasectomia e quer saber também se isso pode trazer algum risco para a saúde. Essa é uma pergunta interessantíssima, que a gente ouve muito frequentemente, que é a reversão da vasectomia. Quando o indivíduo vai fazer vasectomia, precisa ficar claro para ele que a vasectomia é um procedimento reversível. Nada mais, nada menos que são 2 túbulos que transportam o espermatozoide, que são cortados na vasectomia, mas que estão ali. Certo. E podem ser revertidos, religados. O fato é que quando a vasectomia ela foi feita há mais de 8, 10 anos, as chances desse túbulo funcionar, essa religação funcionar e o espermatozoide passar direitinho para poder engravidar a mulher, elas são menores. Certo. Mas sempre quando o indivíduo foi vasectomizado, a gente sempre preconiza a reversão. É uma cirurgia que se faz também no saco escrotal, é uma cirurgia com uso de microscópio, porque é uma estrutura muito pequena, é uma cirurgia que o indivíduo fica 1 dia no hospital e que ele volta a ter no seu líquido seminal espermatozoide. Certo. A gente reverte para ele tentar ter uma gravidez espontânea. Se ele não quiser reverter, ainda assim há a possibilidade da gente fazer uma punção numa região próxima do testículo, onde os espermatozoides estão ali quietinhos, e usar esse espermatozoide da punção para fazer uma fertilização in vitro. E aí é importante a gente destacar, inclusive, a idade, né? Especialmente da esposa dele. Né? Isso é fundamental. Se você tiver feito uma vasectomia e a sua mulher atual, ela tem, por exemplo, 28, 29, 30 anos ou menos do que isso, 32 até 33, que ela não está próxima dos 40, 41, 42 anos, a ideia é sempre reverter, sempre certo. Tentar ter uma gravidez espontânea e não uma gravidez por reprodução assistida. No caso da mulher já ter 40, 41, que não dá muito tempo de esperar fazer a reversão, esperar aquilo cicatrizar, voltar a ter espermatozoide na hora de ejacular, muitas vezes a gente acaba indicando para a reprodução assistida. Certo. Bom, a gente tem aqui também, doutor, a dúvida da Iananda Marques de Menezes, de Embu, São Paulo. Um abraço, Iananda. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua dúvida. A pergunta dela
é a seguinte, na verdade ela conta aqui que ela menstruou durante 15 dias e logo após começou a enjoar e percebeu que começou a sair uma secreção dos seios dela. Quer saber se isso pode ser uma gravidez? Pode, mas o ideal é que ela vá procurar, se ela tiver o ginecologista dela próprio, para fazer os testes de gravidez adequados. Às vezes, quando não tem, ou quer uma solução mais imediata, até o teste de farmácia pode ser feito, que ele tem uma resposta mais imediata, mas ela precisa procurar um auxílio de um ginecologista para saber, porque se, por exemplo, ela tiver numa gravidez inicial, é muito importante saber se ela está tomando ácido fólico. Sim. Se ela está protegendo aquela gravidez inicial e a formação daquele neném, daquele feto. Então é importante, é uma coisa que não pode postergar, ela precisa saber sim se ela está grávida ou não, para se proteger e para principalmente começar a tomar ácido fólico. Tá certo. Bom, e a dúvida do Marcos Roberto, de Natal, no Rio Grande do Norte, também agradecemos, Marcos, por compartilhar com a gente a sua dúvida, é que ele gostaria de saber, doutor, o que é o Peyronie. Ele queria que o senhor comentasse sobre essa doença. A doença de Peyronie, ela é uma doença cada vez mais frequente. Ela é uma doença que o nosso grupo que cuida disso na USP tem um movimento cada vez maior e uma procura cada vez maior no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E ela é uma doença cujo sinônimo é curvatura do pênis, ou pênis torto, como os pacientes que queixam. É aquele pênis que na ereção ele tem algum tipo de curvatura, seja para cima, seja para baixo, seja para um dos lados. E essa curvatura ela pode chegar a um ponto de impossibilitar a penetração na hora do ato sexual. E isso traz um constrangimento, um sofrimento, uma angústia para o homem sem medida. O tratamento do Peyronie, dependendo da curvatura que tiver esse pênis, ele é cirúrgico. A gente precisa endireitar, como o leigo fala, a retidão desse pênis, para que ele possa ter uma vida sexual normal e ativa, sem constrangimento, sem ter dificuldade para penetração. Existem Peyronies que chegam a ter curvaturas de 90 graus no pênis, quando está ereto. Isso para o homem é um drama. Mas há tratamento cirúrgico. E aí ele pode procurar um urologista. Tratamento cirúrgico, na maioria das vezes. O tratamento clínico funciona em poucas vezes. Vitamina E, pomadas, etc. Tudo que existe, medicações, funciona muito pouco. O tratamento é eminentemente cirúrgico. Bom, doutor Conrado, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Viver é Melhor de hoje. Eu queria que você deixasse aí as formas de contato também, para quem tiver dúvidas. Eu que agradeço. A nossa conversa foi super prazerosa. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de muita gente que está lidando com isso, ou que tem um familiar ou um amigo que cuida disso, que está tratando disso. As dúvidas, para quem tiver mais, podem ser encontradas no meu site, que é o meu nome mesmo, conradoalvarenga.com.br. Lá tem inúmeras informações a respeito de infertilidade e tem o meu contato, caso tenha alguma dúvida específica que eu possa esclarecer. É conradoalvarenga.com.br. Mais uma vez agradecemos a presença do Dr. Conrado Alvarenga aqui no programa Viver é Melhor de hoje, falando sobre infertilidade masculina. E agradecemos sempre a sua participação aqui no programa Viver é Melhor. Como é bom compartilhar com você essa informação de qualidade, para que se possa viver bem todos os dias. E aí, aquele alerta que nós deixamos sempre aos homens também. É importante cuidar da saúde, para que você possa ter aí essa vitalidade, disposição para viver bem todos os dias, sempre, né? Essa qualidade de vida que a gente fala sempre aqui, que é indispensável. Bom, procurar o médico também. O doutor Conrado, ao longo do programa, até citava, olha, uma vez por ano, a partir dos 40, é essencial que se faça, né, os exames de rotina. O programa Viver é Melhor convida você também a beber com a gente da água fluidificada, que esteve aqui ao longo de todo o programa recebendo essas boas energias de paz, de saúde, de fortalecimento espiritual, essas boas vibrações da prece que juntos agora vamos beber.